Eu vou ler o Salmo 32, vou lendo e comentando, como geralmente eu faço. Então, Salmo 32, que começa assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Esse é um salmo tradicional, né, irmão, sobre arrependimento, sobre o confessar e o pedir perdão a Deus. E ele enfatiza muito isso, né, o peso que o ser humano carrega se ele está no pecado e manter isso, né, como a sua vida vai deteriorando, vai se degradando. E aí ele faz o contraponto, que feliz é aquele que não vive dessa forma, pelo contrário, que ele tem a sua transgressão perdoada, o seu pecado apagado, que é o que Jesus conquistou para nós na cruz, né? Então, todo ser humano peca, todo ser humano pecou e carece da glória e da misericórdia de Deus. Então, a gente precisa buscar no Senhor o perdão, a gente precisa buscar no nosso coração o arrependimento. E esse é o tema desse salmo, né? Que é algo imprescindível para a vida humana. Eu até comento que quando eu me converti lá há muito tempo já, né, de caminhada, que os testemunhos que a gente via é de pessoas indo à frente para confessar os seus pecados, para dizer como se arrependia, como havia mudado de vida depois que aceitaram Jesus. Hoje em dia são outros testemunhos, né? Ou seja, o foco não é mais a transformação de vida, né? No sentido de caráter, no sentido de quem a pessoa é. A transformação de coisas exteriores. Isso é uma pena, né? Pode haver essa transformação exterior, mas sem dúvida alguma o foco tem que ser a transformação de quem nós somos, né? É nascer de novo. No verso 3 ele fala, né? Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então aqui ele mostra como é o início, pelo começo dessa vida da pessoa sob a égide, sob o tacão do pecado, né? A pessoa busca um prazer, mas o pecado começa, que traz aquele prazer momentâneo, mas começa a trazer prejuízos grandes na alma da pessoa. Ela começa a definhar, ela começa a gemer. Porque o pecado, ele justamente é um pecado porque existe uma semente maligna daquela ação. Existe um se contaminar, um entrar na maldade, um entrar nas trevas, e quando a gente entra nas trevas, as trevas começam a entrar em nós. Quando a gente entra nas trevas, as trevas começam a entrar em nós, e a nossa alma começa a sentir os efeitos disso. Os efeitos tanto do pecado, quanto, se essa pessoa tem uma vida com Deus, o Salmo diz, de dia e de noite a mão de Deus começa a pesar sobre a pessoa. Isso parece ser uma coisa ruim, mas pelo contrário, isso aqui é algo bom. É porque Deus quer tirar a pessoa daquele caminho. Então Deus, em vez de deixar a pessoa solta, deixar a pessoa à própria sorte, Deus entra naquela situação e começa a mostrar para aquela pessoa, seja na alma, seja nas circunstâncias, que aquele é um caminho de morte, um caminho perigoso, um caminho que vai só gerar resultados piores ainda. Então, Deus não desiste da pessoa, Deus intervém e começa a tocar, seja constranger a pessoa, tocar na consciência da pessoa, seja dar alertas através das pessoas ao redor, ou, né, a própria alma da pessoa vai gemendo, porque Deus vai tentando tocar naquela pessoa para ela repensar os seus caminhos. E no verso 5, aí mostra que a pessoa começa o arrependimento, né? Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então veja como a relação de Deus é uma relação de redenção conosco, né? Uma relação de restauração. Falei, eu confessei as minhas transgressões, aí eu penso, poxa, e agora, né? Confessei, o que vai acontecer, né? Deus vai me punir? Não, ele já fala, e tu perdoaste.
Porque a intenção do coração de Deus e daquele que ama é oferecer a redenção, é oferecer a pessoa que quer sair do buraco, quer sair das trevas, a reação de Deus é estender a mão, é logo oferecer o perdão para a pessoa sair daquele caminho o quanto antes e a pessoa também não ser esmagada pela culpa. Então, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Porque uma coisa muito importante, Deus não trabalha com culpa, Deus trabalha com arrependimento. E tão logo a pessoa se arrepende, tão logo a pessoa fica quebrantada e contrita, ou seja, ela realmente repensa e sofre, não as consequências do pecado, mas sofre por ela ter cedido aquilo e ela se constrange, que isso é o arrependimento, que é o que o Evangelho sempre pede, Jesus sempre pedia, arrependei-vos, João Batista dizia, arrependei-vos. E Deus então oferece o perdão para a pessoa não mergulhar na culpa, porque é um sentimento também perigoso, né, da pessoa se sentir um lixo, sentir que Deus abandonou, que ela não tem mais jeito, que ela não merece Deus, não merece a luz, não merece a vida. Não, nada disso. A culpa é um sentimento perigoso, que inclusive vitimou, né, Judas Iscariotes, ameaçou vitimar os demais apóstolos, como Pedro, mas o perdão de Deus é oferecido porque Deus quer o arrependimento e a mudança de vida. Né? No verso 6, portanto, todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Então, é importante orar, é importante reconhecer esse pecado enquanto isso pode ser feito, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se vamos partir ou não. Então, a gente precisa buscar a Deus enquanto ele pode ser encontrado. Porque o quanto antes a gente retornar ao caminho da luz, melhor. Antes que as muitas águas se levantem. Porque se as consequências do pecado vierem na sua força total, como o Evangelho diz que o salário do pecado é a morte, aí a morte pode ser física, mas pode ser morte do relacionamento com as pessoas, morte do caráter, morte da sua profissão, dependendo do erro, pode sepultar coisas que a gente construiu com tanto afinco, com tanta dedicação. Né? Então, antes que as muitas águas se levantem, é importante a gente se voltar para o Senhor. Né? E aí o verso 7 nos diz, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Então veja que o papel de Deus nunca é de destruição, como Jesus lá naquela cidade que se recusou a recebê-lo e a receber os discípulos, e Tiago e João perguntam para Jesus, mestre, queres que façamos cair fogo do céu e consuma essa cidade? E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então, diante do pecado, a ação de Deus, mesmo quando ele pesa a mão, é para salvar. Então ele oferece abrigo, ele oferece libertação da angústia, oferece canções de livramento, porque ele quer salvar. Até o Evangelho, a carta de Paulo aos Gálatas, ele diz, se algum irmão for surpreendido em algum pecado, esse irmão vai ter problemas, né? Não, ele fala, restaurem esse irmão e com mansidão. Então é isso que a gente sempre, se isso é o ensino do Evangelho, é o que Deus faz, ele busca restaurar a pessoa e com mansidão. Não é com violência, não é com cara feia, não, é com mansidão, com tranquilidade, vamos restaurar essa pessoa, vamos trazer ela de volta para o caminho, ela pisou na bola, mas que bom que ela está repensando, está se arrependendo. E aí o próprio Deus diz no verso 8, né? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Então veja como Deus não desiste da pessoa. A pessoa fez o que fez, pisou na bola e que Deus diz, eu vou te instruir, meu filho. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu vou te aconselhar e cuidarei de você. Olha que atitude linda de Deus, né, irmãos? Um Deus que quer nos salvar de nós mesmos, quer nos salvar do diabo, quer nos salvar do pecado, quer nos salvar da destruição que muitas vezes a própria pessoa semeia, né?
E aí Deus dá um conselho aqui, de certa forma até engraçado, né? Até cômico, no verso 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Então o ser humano, às vezes, é tão teimoso, é tão cego para o que está acontecendo com a sua própria vida, para o caminho que está trilhando, um caminho que vai indo para o despenhadeiro. Olha, não sejam como o cavalo ou o burro, que precisa, né, ser controlados por meios mais rígidos, senão eles não obedecem. A gente tem que obedecer por consciência, por escolha, por decisão, por caráter, por querer esse caminho do bem. E aí ele, já nos últimos versos, verso 10, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem confia nele. A gente tem que escolher, né, irmãos? Ou as dores dos ímpios ou a bondade do Senhor que vai nos proteger. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Então é uma escolha, irmãos, que a gente escolha sempre o Senhor, se alegrar nele e não no pecado, seja a alegria falsa que o pecado ofereça, que a gente se alegre no Senhor, se exulte nele, que a gente cante de alegria, sempre buscando guardar o nosso coração em Deus. Vamos orar então? Senhor amado, pedimos a Tua graça, Senhor, para nos guardar dos males, não apenas os externos, mas os males, como a Bíblia diz, que tão tenazmente nos assedia. Pedimos que o Senhor sempre nos dê o arrependimento, o Senhor possa sempre nos aconselhar, nos instruir, como esse salmo ensina, que o Senhor vai nos ensinar o caminho a seguir. Nos ensina, Pai. Não nos deixe seguir nossas próprias vontades e pensamentos que às vezes caem no erro. Nos guarda disso, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, Pai. Que o Senhor possa nos livrar de todas as armadilhas de Satanás, das armadilhas deste mundo, das armadilhas da carne. Nos protege disso, Pai, porque isso sim tem um poder devastador. Que o Senhor possa nos levar sempre à alegria de caminhar contigo, à alegria da salvação, à alegria de caminhar no Evangelho, de seguir ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus.